Agora sim, boa tarde, hoje, sexta-feira, dia 21 de agosto de 2020. Vamos entrar na live extra dessa tarde, 17 horas, estamos com aproximadamente 6 minutos de atraso, mas vamos compensar daqui a pouco. Teremos uma live especial hoje, diretamente de Leiria, Portugal. Aqui no Brasil, 17 horas, lá em Portugal, 21 horas, com o meu amigo Litz Rangel, psicólogo, né? Vocês vão conhecer o Litz Rangel, vai ser uma live muito interessante. E nós vamos falar sobre as lições da modernidade líquida e a fatalidade da pandemia. Né? Bem-vindo, Marcelo, de Teresópolis, geografando, bem-vindo, Deise. Eu vou colocar aqui o nosso comentário, que vai ficar fixo. Live extra, hoje, 21/8, 17 horas, com Litz Rangel. Vou deixar fixado aqui para que a gente possa acompanhar ao longo da live e a gente não perder de vista o tema, as lições da modernidade líquida e a fatalidade da pandemia. Então, nós estamos passando hoje por um momento muito difícil, muito delicado, que está sendo, né, a pandemia. Bem-vinda, Monique, tudo bem com você? Tudo tranquilo. Rayane, bem-vinda. Nessa tarde estaremos aqui, né, dentro de alguns instantes, ele já deve estar entrando, com meu amigo Litz Rangel, diretamente de Leiria, Portugal, e vamos falar sobre as lições da modernidade líquida e a fatalidade da pandemia. Então, nosso comentário fixo já está escrito abaixo, meu amigo Litz Rangel já está conosco para fazer parte da nossa telinha e levar adiante essa live, né, binacional. Eu aqui em Petrópolis, o meu amigo lá em Portugal, lá em Leiria, mas parece bem próximo da gente, está bem aqui pertinho. Grande amigo, satisfação enorme estar com você. Né? Muito obrigado pela sua presença. Você, como sempre, muito solícito, né? Nos tornamos amigos num congresso, né, espírita lá em Nova Iguaçu. Daqui a pouco eu vou fazer uma referência aqui especial desse livro aqui que eu guardo com todo carinho. E hoje a gente vai falar sobre um tema que não é de agora, né? Esse tema não nasceu hoje, mas se acelerou pela questão da tecnologia, da própria pandemia, né? Modernidade líquida e pandemia. Juntou um com o outro, deu isso que a gente está vendo aí. Então, Litz, eu vou apresentar você inicialmente, né? As pessoas que estão aqui acompanhando a nossa live. Lembrando que essa live ficará gravada no IGTV, daqui a pouco ela está ao vivo, né, gravada lá, vai para o meu YouTube, compartilhamos também no Facebook, no Twitter, LinkedIn e no próprio Instagram. Desde já te convido para escrevermos juntos um artigo, né, eu estou com um tubarão aqui do meu lado, que é um bolinho de lives assim, que eu ainda não consegui fazer todos os artigos no LinkedIn, que eu pretendo em breve publicar um livro com as experiências também. Litz Rangel, meu amigo, doutorando em psicologia, jornalista, historiador, escritor, palestrante. Gostei dessa frase. Living between Italy and Portugal. Quer dizer, vivendo entre Itália e Portugal. A você, o meu grande agradecimento, né? Você está sempre nas minhas preces aqui. Seja bem-vindo. Né? Em breve eu vou estar fazendo aqui o nosso print de tela. E aí, quem fizer também o print de tela, pode compartilhar lá nas redes sociais. @SérgioTaldo, @Litz, né, com SZT, Rangel, psicólogo, e a live termina dentro de alguns instantes, mas ela daqui a pouco vai continuar, hoje, amanhã, depois, porque a pandemia, até a gente ter uma vacina e a gente aprender a lidar com a tecnologia de forma correta, né, Litz? A gente vai ter que aprender muita coisa ainda. Contigo aí as primeiras palavras, muito bem-vindo. Oi, Sérgio, muito obrigado, é uma honra estar com você, uma honra revê-lo, né? E participando de um programa que é toda a sua cara, reflete os seus valores, reflete a sua percepção de mundo. É uma felicidade para mim, me sinto muito alegre por estar Olha aqui, ó. Olha ao lá. longo da live eu vou botar aqui o Brasil, né? E depois Portugal aqui. Olha, né? Estamos juntos aí com o português, tem que ter essa conexão sempre bem feita, né? Então isso é muito bacana. Eu estou muito feliz de estar contigo aqui hoje. Também.
Inicialmente, Litz Rangel por Litz Rangel, né? O que te levou, né, a trilhar esse caminho, entendeu? Assim, um pouco da sua história. Eu tenho perguntado a todas as pessoas, né, na perspectiva de fazer... Imagina aquele quebra-cabeça que Deus desmontou em milhares de pecinhas, e de repente a gente tem cada pecinha virada assim, e do outro lado, quando você monta, tem a figura. Para a gente poder entender um pouco do ser humano. Eu também sempre fui e sou uma pessoa apaixonada pelo ser humano, e muitas das vezes eu vejo as dores do próximo, aquilo me incomoda de uma tal forma. De repente eu vejo uma determinada característica, já superei, adquiri uma virtude. Consegui adquirir mais uma virtude, estou caminhando rumo à perfeição. E a gente vê tantas pessoas que ainda não conseguiram, né? E você também é um desses seres criados, né, pelo Criador, que está buscando um caminho super interessante, né? Vou apresentar aqui, ó, o nosso livro aqui, ó, Amo, Logo Existo, né, do meu amigo, né, que eu guardo aqui com muito carinho, olha lá, com um autógrafo lá, no dia 10 de junho de 2018, olha lá, tivemos juntos lá nesse congresso, e o livro fala aqui sobre a essência do amor, né? Eu acredito que está faltando muito isso também. Eu acho que dentro dessa sua perspectiva, né, eu acho que você olha, né, o próximo, busca dentro de si, né, e dentro daquilo que Deus cria como seres humanos, os mais variados, essa busca do amor, né, e da prática da perfeição no mundo. O que te inspira, o que te leva, né, a ser o Litz Rangel que você tão bem hoje? Na época, lá em 2018, olha aqui, quase 20 livros, né? O autor se dedica a estudar acerca do Jesus histórico, né? Isso, eu fico imaginando o dia que eu estiver frente a frente, eu vou calar a boca daqui a pouco e deixar você falar. O dia que eu estiver frente a frente desse Jesus, tão estudado, tão falado pelas religiões e de repente tão ainda não entendido, né? E você faz investigações tanto na Europa, no Oriente Médio e na África, né? Para estudar esse Jesus histórico, né? O que te levou a esse caminho tão virtuoso, Litz? Agora eu me calo. Que isso? E te ouço. Eu acredito que o homem é essencialmente curioso. Acredito que a chama da curiosidade é que fez nascer todo o movimento de inquietações internas e que, por sinal, deu origem aos grandes pensadores na antiga Grécia, na antiga Roma. Então, acredito que a nossa essência, ela não pode ser esquecida, ela não pode ser abandonada, porque é da essência a inquietude. Paralela à curiosidade, a curiosidade dá movimento, né? A curiosidade nasce a partir do momento em que você cria mais vínculos com a sua inquietação. Eu costumo dizer que pessoas que não têm inquietação, pessoas que não têm curiosidade, elas só estão existindo. Elas não estão vivendo, porque elas estão desconectadas da própria essência delas. Porque é da natureza humana a inquietação, é da natureza humana a curiosidade e a busca. Porque a vida, onde nós estamos mergulhados, ela é uma dinâmica, ela é feita de movimento. Aquilo que não tem movimento, posto que está morto. Então, se desejamos inspirar vida, não podemos nos afastar dessa inquietação. E essa inquietação me acompanha muito, muito cedo, muito criança já, né? Esse movimento por querer descobrir mais, por querer saber mais, não com o objetivo de ser superior ou melhor, mas com o objetivo de transcender. Porque Sim. de nada adiantaria a assimilação de um conhecimento se ele não nos tornasse pessoas melhores. Então, nessas pesquisas, eu tive uma experiência gratificante com esse livro que você mostrou sobre o amor. Eu tive Isso. Amo, logo existo, né? Que a gente tem aquela frase célebre, né? Se eu penso, logo existo. Agora, se eu amo, você expande essa coisa tão além do homem, que você realmente tem a sensação de existir, de estar materializado não só no mundo material, mas com a extensão nos outros reinos, né? Além da matéria, né? O espiritual, as outras dimensões, entendeu? Tão ainda não conhecidas, né? O mundo dos anjos e até as potestades, até chegar à infinitude de Deus, que a gente tem assim uma parca ideia do que pode realmente representar Deus, né? Em sua
criação, em sua dinâmica, que nunca é estático, né? Exato. Então, foi esse movimento me levou a essa percepção, né? Porque se você não se movimenta, você não desenvolve sua percepção. Se você está debruçado apenas na janela da sua casa, que percepção do mundo você terá além da própria paisagem que você visualiza? Nenhuma. Então, eu percebi nas pesquisas em torno do amor, primeiramente, né, que conhecimento e amor, quanto mais você compartilha, mais ele se multiplica. Não tem como você ficar pobre de conhecimento, não tem como você ficar pobre de amor porque você compartilhou. Então, eu percebi isso, eu Uhum. capturei essa Sim. percepção, guardei ela para a minha vida, a fim de que as expectativas sobre o outro pudessem, assim, diminuir. A partir do momento que você tem o prazer de estar em sua companhia e você vive mais, o que é bom em você se cobra menos, consequentemente, você passa a cobrar menos, exigir menos do mundo, né? E quando Sim, você exatamente. essa transcendência, né? Essa transcendência também pela própria natureza. Eu percebi que eu fiquei mais romântico com a natureza. Né? Eu percebi que eu fiquei mais amigo dos pássaros, mais amigo dos pombos, fiquei mais amigo dos animais. Né? Então, não dá para amar o invisível se você não ama o visível. Não tenha dúvida. Você sabe que uma das coisas. Eu tenho ficado muito em casa, né? Tenho saído com essa questão da pandemia. Petrópolis está com as barreiras sanitárias na entrada da cidade. Então, a cidade está assim, um pouco isolada, tem tido uma ou duas mortes a mais todo dia, mas com toda restrição e cuidado. Então, eu tenho me dedicado mais à percepção da natureza. O simples varrer de folhas, né? Hoje, por exemplo, está um dia frio na cidade, está um dia frio aqui no Brasil, né? A frente fria chegou. O ato de varrer as folhas, sentir o tilintar, o barulhinho de uma folha na outra sendo varrida. E pensar por que cada folha cai, cada uma tem a sua história. E que Deus sabe que cada folha que caiu tem um sentido, um fundamento, assim como cada fio de cabelo. Aí a gente faz algumas reflexões, aí eu estou com um problema há 2 meses, 3 meses, de repente, clique, ao varrer da folha. Sim. Então, nesse mundo tão moderno, tão fluido, tão líquido, que a gente vai explorar um pouco daqui a pouco, né? Até sendo um pouco redundante, a gente percebe, até mesmo no ato de varrer, a meditação e a percepção da natureza, o cheiro, o pulsar da terra, o sentir o ar entrar no nariz e sair, e você ser grato porque eu tenho oxigênio e não estou sem ele, mas muitos não conseguem perceber. E aí criam sistemas, criam dificuldades, quanto mais complexidade, melhor, e aí passam uma vida, 10, 20, 30, 40, São Pedro, cheguei, pronto, já desencarnei, estou aqui. E aí? O que foi a sua vida? Exato. O que nós podemos entender, né, dentro da sua percepção? Tem vários autores, eu gosto muito do Zygmunt Bauman, né, que já te falei via WhatsApp, até já fiz algumas palestras falando desse tema, vida líquida, modernidade líquida, usei o Bauman como modelo, você deve ter outras referências. O que a gente entende por modernidade líquida? Porque a gente não consegue estruturar nada. Ah, eu tenho uma namorada, eu fiquei. Né, eu tenho um celular super poderoso, maravilhoso, daqui a 2 meses já não é mais. Instalo um Windows, daqui a um mês tem uma atualização de segurança, eu aprendi a usar, já não aprendi mais. Então, a gente está sendo obrigado, né, por essa questão tecnológica, a ser fluido. Mas não é que a gente não é que a gente não tenha uma referência. Você precisa ter uma referência, você precisa ter um apoio religioso, uma questão espiritual, você precisa ter uma base material, uma referência, um lar, né, para estar nessa modernidade líquida. Caso contrário, você está perdido pelo mundo, você está pulverizado. No Facebook eu sou uma coisa, no Instagram eu sou outra, na sociedade eu sou outra, como político eu sou outra, e na realidade eu não sou ninguém. Então, qual é a sua visão, né, a sua percepção e talvez até recomendações, né, dentro da essência do amor, né, para pessoas que queiram verdadeiramente se encontrar nesse mundão, né, de Deus aí? É, quando você falou do referencial a respeito do mundo líquido, eu comecei pelo Freud, quando ele tratou do mal-estar da civilização, Uhum. e é uma obra que surge ali logo após O Futuro de uma Ilusão, e
embasado no mal-estar da Guerra Mundial. Sim. E depois eu conheci um filósofo judeu chamado Martin Buber, que por sinal a Disney vem usando muitos os livros do Martin Buber. Por exemplo, a Frozen, eu sempre cito a Frozen como exemplo do que é diferente e não é aceito. A Frozen é diferente e não Aham. é aceita. Aquele Uhum. filme da Frozen está todo baseado nas obras do Martin Buber. E na Que minha legal. referência bibliográfica, eu usei o livro Eu e Tu. Eu estou lançando um livro daqui a um mês, praticamente. Eu tô acompanhando aqui teu Instagram, até dei uma curtida em tudo, que eu vejo você no Facebook, vejo no Instagram, são tantas redes, né? Você vai comentar sobre ele, né? Isso. Cuidado, né? Cuidado. Isso. Cuidado com isso. Eu Ó, voltei dei uma prévia e você fecha. Deixar uma pulguinha atrás da orelha das pessoas. Eu voltei a usar o Martin Buber na obra Eu e Tu, porque ele vai Aham. dizer justamente que as nossas relações afetivas, relembrando, né, agora mais recentemente o Bauman, ele vai dizer que as nossas relações afetivas também se tornaram coisificadas. A partir do momento em que eu não me Ó, reconheço Para como quem, para quem quer dar uma olhada, ó, esse livro aqui, ó, Modernidade Líquida. Ó. Eu gosto às vezes de apresentar, que isso isso, fica gravado, né? E depois a pessoa pode ter rever a live, né? isso. O Modernidade Líquida do Bauman. Então, o Buber, ele vai dizer que desde o momento em que eu não me reconheço como eu não posso reconhecer o outro como um tu. Uhum. E quando eu me reconheço como eu e considerando o outro como um tu, eu estabeleço uma relação acima dessa objetificação, ou seja, acima da coisificação. O outro já não pertence à ordem mais simplesmente do nosso desejo, porque Sim. reconhecemos que o outro também tem o seu desejo. O outro, ele não foi estruturado para atender nossas carências, nossas paixões, nossas necessidades. Então, dessa forma, eu proponho um retorno ao contato primeiro com o nosso eu. Porque dentro do nosso eu, muitas vezes, existem muitos nós. Não no sentido de nó só, né? Dar o nó. Mas são muitas personas, como você estava acabando de Sim. falar agora há pouco. Além das personas que nós usamos, são muitas pessoas. Eu percebo isso quando eu atendo pacientes ansiosos e que eles estão em alto nível de autocobrança e também sendo cobrados pela família para que passem algum concurso. Então, eu percebo logo que dentro do quarto dessa Uma pessoa... exigência de resultado. O cara tem que ter um resultado, ele tem que ganhar um dinheiro, ele tem que mostrar, tem que construir, tem que ter um carro. Por Isso, quê? isso. E Então, aí ninguém se questiona. O cara entra nesse caminho sem volta e depois está perturbado, né? isso. Então, dentro dessa premissa, o que é que acontece? Eu preciso que a pessoa comece a retirar os familiares dele de dentro do quarto onde ele estuda. Eu faço a comparação com Gostei. a imagem de 20 pessoas dentro de um Fusquinha. É aquele cara que Aham. está num concurso. Tem 20 pessoas com ele dentro de um Fusca. Porque ele está carregando muita sombra, ele está carregando muitas personas aqui dentro. São muitas Sim. pessoas com quem ele tem que compartilhar a energia dele. Então isso diminui Nem a com, a- nem mobilização com, ar- nem com ar-condicionado ligado e usando máscara. Não jeito, 20 não. dentro de um Fusca, nem com ar-condicionado e com máscara não vai dar. Não dá. Então, eu peço para Legal. ele, a gente vai trabalhando ele esvaziando primeiro essas cobranças dos outros. Ele vai aprendendo a esvaziar, a querer ser o nós, né? Ele vai aprender a deixar de ser o nós para primeiro entrar em contato com o seu eu. Então, sim, não há outro caminho para estabelecermos uma relação de autenticidade e de reciprocidade, segundo o Martin Buber, se primeiro não houver uma autoconsciência do seu eu. Eu só passo a conhecer o outro como tu quando eu tenho o meu eu reconhecido. É dentro Eu estou dessa... anotando aqui, eu vou até rever Frozen. Eu já vi e Sim, vou olhar com uma outra visão, um outro sim, aspecto. Muito, perfeito. muito interessante isso. Exato, porque ela não é aceita com a diferença dela. Ela, inclusive, é colocada em um local excluída, né? Então, a mensagem da Frozen é: você sabe lidar com o eu e com o tu? Você sabe lidar com o outro, que é um tu? E que para esse Sim. tu, ele também é um eu? Ele é um eu. Ele é um tu na Uhum. nossa perspectiva, mas você consegue perceber que ele também é um outro eu, que não é o seu eu, Exatamente. né?
Então, Exatamente. com isso a gente passa a resgatar mais os valores nas relações. Porque, como vai dizer o Bauman, as relações também se tornaram líquidas e hoje nós andamos com uma agenda de bolso. Nós temos pessoas para cada necessidade. Na hora em que nós estamos carentes... Você sabe que isso aí é muito crítico, isso que você está falando. Isso é muito, muito crítico e a maior parte das pessoas não percebem isso. Isso, Não isso, percebem. isso. Porque com a presença do avanço tecnológico, né, do próprio mundo virtual, né, e você é um mestre nessa área, né? Não, eu tô aprendendo, eu sou um eterno aprendiz. Todos os dias eu acordo e digo assim, Senhor, quantas coisas eu ainda preciso ver, né? Quantas coisas eu ainda preciso observar, né? Eu vou ficar em silêncio. A live está com você aí. Então, dentro dessa perspectiva, o que é que o Bauman vai convidar? Vai convidar para você entender que, apesar de você participar de um mundo virtual, você não precisa ser virtual. Você não, Exatamente. você não precisa ser descartado, né? Você não Sim, precisa ser fluido. Porque, perceba, foi justamente o apego nosso, justamente o estabelecimento das relações objetais, da relação com a coisa, com o objeto, que nós terminamos também por nos coisificar. Por exemplo, hoje nós somos números em estatísticas para tudo. Quantas pessoas moram em Petrópolis? Não são pessoas. Quantos habitantes são numerados? é, Né? Quantos eleitores naquela região? Quantas pessoas? Qual é o número de consumidores, né, daquele produto? Então, tudo hoje é perfeitamente. número. Eu entendo que o mundo virtual ele democratizou também o acesso à informação. Hoje, por exemplo, você com a câmera, eu com a câmera no meio da rua, a gente consegue fazer até a transmissão de uma matéria ao vivo, sem precisar ser jornalista. Então, o poder foi compartilhado. Mas a grande questão é Exatamente. o que é que a sociedade está fazendo com esse poder? Porque o instrumento que está na nossa mão, o rumo que daremos a ele, reflete os nossos valores. Você tem um canhão de raio laser, né? Tem uma figurinha que circula pela internet, um iPhone, como se fosse um canivete suíço, mas eu sei usar cada instrumento ou cada ferramentazinha que sai de uma ponta dentro do iPhone, né? Dentro de um Samsung totalmente poderoso. E aí que está o problema. Foi dado poder, mas não, as pessoas não foram preparadas, né, inicialmente a usar aquilo numa finalidade positiva, bacana, né? Isso porque falta a escala de valores. A escala de valores ainda obedece àquela pirâmide de Maslow, né? Sim. Quando nós estamos muito mais preocupados em atender as nossas necessidades. Há uma grande diferença entre necessidades e aspirações. O homem e a mulher fisiológico, ele tem necessidades. O homem emocional e intelectual, ele tem aspirações. Então, há um grande divisor de águas com isso, né? Você vai fazer o quê com esse objeto? Ele vai servir para a sua horizontalidade ou você vai entender que ele pode ser usado para a sua verticalização, para o seu E aprofundamento? crescimento, não tenha Isso, dúvida. isso. Então, sim, nós estamos num processo de muita democratização de informação. Nós somos visitados com uma enxurrada de informações. Eu sempre acompanho os pacientes. Eu digo a eles, olha, procura selecionar poucos canais, né? Não se divide tanto assim na absorção de tantas informações, porque nós sabemos que a nossa memória já é seletiva naturalmente. Então, finalmente, o que é que pedagogicamente você vai construir com vários canais? Pelo contrário, você vai ser acionado aos estímulos, principalmente os estímulos pautados no medo, na angústia. Então, sim, é possível que algumas informações que nós venhamos a ter estejam trabalhando ainda mais o nosso processo de desligamento, de desconexão com o nosso eu. Então, de repente, a gente Exatamente. começa realmente a achar que o mundo todo está uma desgraça. Então, por que é que eu vou ser diferente? Eu vou remar contra a natureza? Eu vou ser aquele elefante que vai sair da manada? Eu vou conseguir ter forças? Ou eu vou me deixar levar pela manada? Então, eu acredito que nós estamos num processo agora de selecionar aquilo que nos faz bem
mas principalmente questionar o que é que nos faz bem. Porque você ter as suas necessidades atendidas pode lhe fazer bem. Você está morrendo de fome, comeu, você vai deitar igual um animal. Mas será que isso te verticalizou? Será que isso te aprofundou? Ou você permaneceu obedecendo aos instintos mais básicos? Uhum. Porque você vai ficar naquela sensação básica, aquele instinto de satisfação apenas da comida pela comida, você nem potencializou, né, o aproveitamento do alimento em termos de energia, e aquilo vai para o estômago, depois Isso, se processa, e entendeu? isso. E assim é para tudo, né, na vida. Então, quando você falava do varrer as folhas, é justamente o exercício que a gente chama de mindfulness, da atenção Uhum. plena, ou seja, de você estar ali naquele local. Você com muitas abas abertas para navegação, você não está em lugar nenhum. Não está em lugar nenhum. O Você cara acha que ele pode abrir várias abas no navegador e pode ser cada uma, mas não pode mesmo. não tem como, não tem. Então, assim, Nada contra as nossas mulheres, né? Eu gosto muito das mulheres, né? Que elas dizem assim: não, o homem só faz uma coisa de cada vez, as mulheres fazem várias ao mesmo tempo. Alto lá, não é bem assim. Né? O cérebro foca uma única coisa. Você está escrevendo naquele momento, você pode estar até pensando numa outra, mas você está com a atenção naquela letra ali, naquela folha varrida, naquela página, naquele momento. Eu estou aqui na página 29, eu não posso estar pensando na página 145, a menos que eu vá para 145 e deixe a 29 lá atrás. isso, exato. É porque hoje nós estamos com muito acesso a tudo e a Sim. gente só não está tendo acesso à falta. Esse é um grande problema da modernidade líquida. É você ter acesso a tudo e você não ter acesso à falta. E é através da falta, relembrando o início da nossa fala, que há o ensejo, há o motivo para o movimento. É através da falta que gera a inquietação. Tanto é que, usando o exemplo da alimentação mais uma vez, comeu, passou a fome, deita feito um animal, vai dormir. Vai aspirar Uhum. mais o quê? Não vai aspirar nada, porque Sim. você está trabalhando as suas necessidades apenas. Então, eu acredito que essa percepção está levando realmente a um contato virtual e abismal, né? É um contato de um grande abismo que estamos mergulhando. E por isso que eu tenho trabalhado com as pessoas, é, elas entrarem em contato com o momento que elas estão vivendo. Se você vai Ó, lavar prato, tem essa minha amiga, desculpe te interromper, tem essa minha amiga Rosemary Lomelino, recentemente ela fez um curso de escutatória. Ela está dizendo aqui, e precisando escutar adequadamente, que as pessoas não escutam. Você não, tem dois ouvidos e uma boca, mas você, de repente, fala mais ou ouve menos, percebe menos e não consegue perceber exatamente aquilo que você está falando. é. Ontem eu explicava as diretrizes da psicoterapia para um paciente que acabou de chegar e eu dizia, olha, você não vai falar para mim, você vai falar para se escutar, porque nós geralmente falamos e apenas ouvimos, mas não escutamos. Como muitas vezes nós olhamos e não enxergamos. E não enxergamos, sim. Exato. Então, em todo o nosso mundo, seja interno ou externo, há esse momento de divisor de águas, onde além de ver, você enxerga, onde além de ouvir, você escuta. Então, sim, há um momento em que a gente precisa praticar, por mínimo que seja ele, estar por inteiro nele. Eu costumo conversar com os pacientes que são muito ansiosos e eles vivem no piloto automático, ou seja, eles estão devorados pela vida líquida. Eles simplesmente acordam para manterem acesas as suas necessidades. E aí, uma simples pergunta que eu fiz e a paciente respondeu, realmente, faz muito tempo, eu não me lembro nem como é. Sabe o que eu perguntei? Uhum. Eu perguntei quanto tempo ela demorava tomando banho. E ela disse que não gastava mais do que 3 minutos. Ou seja, Pô, há quanto tempo você não massageia seu corpo? Há quanto tempo você não usa um creme? Você não usa, uhum. sabe, algo para sentir você se tocando e sentir por inteiro, tá? Sentir o seu cabelo, fazer um tratamento no seu cabelo, fazer um tratamento na sua pele. Ou seja, há quanto tempo você não para se perceber, para estar na frente do espelho? Esse é um ótimo exercício, é um exercício muito básico que eu costumo sugerir às pessoas. Quanto tempo você fica olhando para você e dizendo, por exemplo, que gosta de você, né?
que você é até simpático. Você não precisa ser o Dom Juan, mas você é até Aham. simpático, né? Você É, tem um nariz eu bonito, gostei. você Aham. tem um sorriso bonito. Ou seja, esse processo inicial de autopercepção, que é de entrar em contato com aquilo que nós temos de bom e que seduz os outros, mas não conseguimos nos seduzir. Não é isso que Uhum. acontece? Por que é que o marido Exato. tem ciúme da mulher muitas vezes? Eu vou tratar dos homens agora. Porque ele sabe qual parte dela o seduziu. Então, ele tem ciúme daquela parte, ele vai querer mutilar aquela parte para que, até perversamente, ele vai querer mutilar aquela parte para que ela não seduza outros homens. Exatamente. Então, a própria mulher, ela não consegue ter essa autopercepção do que ela tem de sedutor. Então, Uhum. o Viktor Frankl, que eu gosto de trabalhar muito com o Dr. Viktor Frankl, ele vai dizer justamente isso. Ele vai dizer que muitas vezes as pessoas gostam de nós, nos amam, pelos motivos que nós mesmos ignoramos. Porque Uhum. alguém conseguiu enxergar algo em nós que nós não conseguimos. Então, aquele simples varrer folha que você estava trazendo no começo, o seu exemplo, aquilo ali é muito profundo. Aquilo é muito É, profundo. eu tenho observado, inclusive, as aranhas fazendo suas teias. Eu digo assim, meu Deus do céu, a aranha ela fez essa obra de arte da engenharia. E por que, que o homem, muitas das vezes, não consegue resolver alguns problemas, né? Eu estou de olho aqui no relógio, né? Sim. Estamos aqui há 30 minutos da nossa live. As pessoas que chegaram, antes de fazer o comentário aqui da Célia Bacchini, né, que fez um comentário bacana, diretamente de Leiria, Portugal, com meu amigo Litz Rangel. Né? O tema da nossa live hoje é as lições da modernidade líquida e daqui a pouco vamos falar da fatalidade da pandemia, né, no segundo tempo aí. Marquem a gente lá, façam um print de tela, eu já printei algumas telas, Sérgio Taldo, Litz com SZT, Rangel, psicólogo, e compartilhem, porque a live daqui a alguns minutos se encerra, mas o assunto não acaba. E em nossa homenagem, estamos aqui, olha, Brasil, Portugal, Portugal, Brasil, né, esses dois países maravilhosos. Eu tenho um agradecimento especial, né, se Deus quiser e se Ele permitir, eu gostaria de voltar no Brasil numa próxima oportunidade de vida, porque realmente, e você está aí em Portugal dizendo que tem sol até as 9 da noite, né, eu estou aqui quase congelado, mas são dois países fantásticos e realmente inspiram a gente a dar esse mergulho, né, Litz? Vou só fazer o comentário aqui da nossa amiga Célia. Nos livros e seminários do Litz Rangel, aprendemos como nos escutarmos, né? Super recomendo. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. E aí você pode continuar, né, com as... Edilene Gomes Santos. Estou precisando fazer esse exercício mais vezes, né? Você não vai se arrepender. A Célia, novamente, minha mãe fazia terapia lavando roupas. Ali ela se percebia, assim como você, Sérgio, varrendo as folhas. E a Rosemary Lomelino, de Niterói. O exercício de olhar no espelho correu aqui. Todos os dias alimenta a alma. Isso mesmo, Rose. A Rose ela participa, né, junto com o Contra o Café, nos nossos eventos, nos nossos encontros. Né? E também estamos aqui registrando a presença de Luiz Fernando Pessoa, do Distrito de Inovação e Sustentabilidade do Rio de Janeiro. A todos vocês que eu não consegui acompanhar e dar um aceno, sejam bem-vindas. E Litz, se você quiser terminar o teu raciocínio, quando eu te interrompi, para depois a gente entrar nessa questão da fatalidade da pandemia, eu fiz aqui uma pauta, atendendo a seu pedido, não enviei as questões, as perguntas, para a gente exatamente poder ter esse bate-papo descontraído, né? Que isso é muito bom. Sim, acredito que a grande conexão que a gente pode já fazer uma ponte é de que a modernidade líquida vem nos dar uma grande lição. É de que se tudo é líquido, você não pode se ver no tudo. Você não é líquido. Um grande exercício que a modernidade líquida está dando é de que é o oposto, a gente não entendeu. Não seria Uhum. para criar uma compulsão por ter. Porque, como você falou, daqui a 3 meses o meu celular já vai estar em desuso. Daqui para outubro vai sair o novo modelo de uma grande marca de automóvel. Mas ele vai mudar só o detalhezinho da lanterna esquerda e direita. E Uhum, ele sim. vai ser movimentado pela indústria, você sabe muito bem, você conhece esse processo. Você vai ser alimentado no que você necessita ou vão fazer você acreditar que você necessita daquele modelo
com aquela lanterna, vão fazer você acreditar naquilo, né? E enquanto que as grandes aspirações, principalmente do nosso povo brasileiro, elas vão ficando para trás. Por que que eu preciso no Brasil de um carro novo? Porque as estradas são péssimas. Uhum. Eles não vão consertar as estradas, porque senão vai parar de vender carro. Exatamente. Na Europa, você tem estradas excelentes e o seu carro pode ser até um Fusca. Dura muito tempo. Os carros aqui, eles ainda são bem comercializados com 300 mil quilômetros rodados. Que bacana. Na época que eu tive o meu Golzinho, um MI, lá que eu dou MI, então se chegou a 100 mil quilômetros, ele já está completamente desvalorizado. A partir de 3 anos, num carro no Brasil, ele já começa a quebrar tudo. Se você ainda está pagando um carro financiado, se prepare, porque você vai pagar também a oficina. De 2 ou Uhum. 3 meses, você vai pagar a oficina. Ou seja, nós estamos entrando numa necessidade que não é nossa. É uma necessidade de suplemento de mercado, de abastecimento do mercado, onde se cria uma falsa necessidade e nós precisamos nos sentir fazendo parte desse agrupamento social. Nós precisamos ter o nosso Exatamente. lugar de staff, né? Ou seja, nós precisamos atender ao nosso ego. Resumindo, é isso. Nós precisamos atender o nosso ego. Então, com isso, nós vivemos necessidades. Nós não conseguimos ainda almejar aspirações. E aí você fica nos primeiros degraus, né? Fica naquele primeiro ponto ali de que é importante, né? Você ter a tua base, você ter a sua casa, você ter a sua alimentação, você ter a conforto. Por exemplo, eu estou frio, me proteger do frio. Se eu estou só com essa camisa de baixo, eu estou sentindo frio, né? Sim. Mas não podemos estacionar aí. Aí temos a questão da pandemia do coronavírus, né? Tem até um TED do Bill Gates, não sei se você já viu, o Bill Gates já alertava, né, os presidentes americanos, o próprio Congresso americano, se nós tivéssemos uma pandemia como a que está acontecendo hoje, nós não estaríamos preparados. Então Bill Gates já anunciava isso, e tem até um grupo que diz que ele fez isso, que ele já sabia e está investindo os milhões e ganhando, mas aí é uma questão de teoria da conspiração, que é um tópico para uma outra live, né, que a gente pode conversar num outro momento. Aí vem a pandemia do coronavírus, né, que de repente algumas pessoas mais antenadas conhecem os meandros da coisa, mas a grande parte da população não, os países não, e a gente viu essa debandada toda, essa mudança toda que houve. Já estávamos dentro de um processo, né, que já não era tão estável, aí vem a pandemia. Como é que você percebe esse momento, né, e algumas recomendações, né, para a gente poder passar por isso aí de uma maneira mais branda, né? Então, primeiro Porque ponto. aí entra medo, o desemprego. Eu tenho uma mãe, digamos, em casa que é de risco, eu não posso sair de casa, senão eu contamino a minha mãe. A questão de festas, uso de máscaras, né? Então, cria-se socialmente falando já uma desorientação daquilo que não era orientado, né? Se a gente pode falar assim. Eu acredito que os países subdesenvolvidos, se os países desenvolvidos estão sofrendo com a estrutura hospitalar diante da pandemia, os subdesenvolvidos eles irão submergir, eles irão afundar, principalmente as classes mais pobres. Haja vista o vírus hoje ser identificado no esgoto, nas fezes humanas, assim como já há registros da presença do vírus no esperma. E, assim sendo, os canais de transmissão são muito maiores, né? E aquela Pois população é. que não tem muito cuidado, não tem o olhar do governo, aquela sucessão de descasos com a saúde pública, que não é de agora, é um processo que já vem se arrastando, porque justamente reflete uma grande diferença que eu tenho percebido como psicólogo e observador do comportamento social. É de que há uma diferença entre você ser um povo sofrido e entre você ser um povo doente. Uhum. Há uma grande diferença. Quando nós estamos falando para um povo sofrido, há maior possibilidade desse povo cansar de sofrer, desse povo atingir um processo de consciência, né, de dar uma verticalizada. Quando a gente está falando que é um povo doente, aí envolve muita coisa, inclusive envolve perversidade,
envolve egolatria, envolve um narcisismo patológico. Então, a gente precisa separar essa perspectiva de é um povo sofrido. Não, nós somos um povo, entre aspas, abençoado. Nós somos um povo Uhum. com um país muito rico, com muitas riquezas Sim. naturais. A nossa cultura é multicultural, como já se diz. Nós somos ricos em todos os aspectos. Mas será que não estaria faltando trabalhar as riquezas nos valores da alma? Será que não estaremos precisando identificar que estamos ainda gozando na doença? Nós estamos Perfeitamente. tendo prazer com o adoecimento? Porque o adoecimento nos joga na perspectiva mundial de pobres coitados, de coitadinhos, de vítimas de tudo. E aí nós sofremos dessa eterna síndrome de vira-lata, que eu costumo chamar, que nós Uhum. brasileiros Uhum. temos. Né? Nós sempre somos o coitadinho. Será que nós não temos o prazer na doença de ser colonizado? Será que não temos o prazer na doença de se comportar como provincianos? Será que ainda não nos comprazemos? Você conhece Petrópolis? Que o dia que você Não, vier aqui ao Brasil, não. você está obviamente convidado, né? Tem aqui a posada do Staldo, né? Eu tenho um quarto aqui, você pode ficar aqui em casa, para você conhecer um pouco de Petrópolis, que é uma cidade tipicamente imperial, né? Tem todo esse abastamento, né, de cidade imperial, mas na realidade é, a classe média, né, daqui da região serrana, como do Brasil, não é esse abastamento. Então, tipo assim, nós temos aqui uma cidade muito bonita, com muitas vocações, mas é isso que você diz, essa síndrome de vira-lata, que nós poderíamos hoje ser Mônaco, nós poderíamos hoje ser uma cidade comparada com, sei lá, com Paris, e Petrópolis não é. Entendeu? Tem tudo para ser, mas não é. Entendeu? Então são várias questões políticas, econômicas, sociais, entendeu? Que não permitem que a gente seja realmente aquilo que precisamos ser. A Rose está comentando aqui, ó, precisamos mais ser do que ter. Então Exato. é aí que reside o problema. Exato. Se focamos em nossas necessidades, sim. Aí está o retrato do nosso povo. Trabalha para comprar um carro bom, trabalha para no final do mês ter gastar uma fortuna em jantar, em bebida, em comida, em praia. Ou seja, não há mais nada na vida a não ser em viver pequenos momentos existenciais onde não perduram em nossa alma aquela estado de autorrealização, onde possa elevar a nossa autoestima. Por que não Uhum. investir mais, principalmente em valores culturais? Né? Por que não trabalhar mais o teatro? Olha, para você ter uma ideia, ontem eu estava num curso aqui e quando a professora perguntou assim, o que é que você faz na sua hora de lazer? E todos responderam que a hora de lazer é a hora de ler. Uhum. Eu fico chocado com isso, porque o último IBGE de 2015 revelou que o brasileiro está lendo menos de um livro, 0,4 ao ano. Eu não sei o que é É o meu caso aqui, eu não tenho nenhum livro aqui, tá vendo? Não tem nenhum. Tem uma estante aqui em cima, tem uma aqui atrás, ó, tem aqui a prateleira ali em cima, né? Tem os quartos lá para dentro. Minha esposa diz assim, Sérgio, pelo amor de Deus, você vai trazer mais livro? Eu falei, não, fora o que está no Kindle. Cara, você vai desencarnar e você não vai conseguir ler. Mas parece que a gente absorve a essência do livro e quando você precisa exatamente ir ali, o livro está ali. Isso. E ele te nutre, você pesquisa, essa essência que eu acho que as pessoas não têm. Ontem eu li, A maior parte, entendeu? Ontem eu li um pensamento da Marta Medeiros de 1967, em 1967, quando ela dizia que ler é civilizar. Uhum. Então, vejamos, quando a gente foca apenas nas necessidades básicas, isso ainda é o princípio de um processo civilizatório. A Rosemary te fez um convite aqui para você conhecer Niterói, que também é uma cidade, uma terrinha com muitos encantos naturais e povo acolhedor. É verdade, tenho muitos amigos lá, já dei muitas palestras em Niterói. Niterói, você está no Rio sem estar no Rio, né? Isso é fantástico. Exato. Você fica olhando o Rio à distância, toda a sua beleza e aquela gentileza do povo de Niterói, aquilo é fantástico. Então, assim, Sérgio, quando as pessoas hoje no Brasil
50% dos leitores do nosso país estão em São Paulo, tem algo de errado. Quando 35% estão no Rio de Janeiro e sobra só 15% para brigar entre o Nordeste e o Sul, quer dizer, estamos fora dessa briga, estão fora Norte e Centro-Oeste. Então você vai ter 8% de 15% só para o Nordeste. Sim. Então nós estamos falando de um grande problema estrutural em nosso país. Estamos falando, principalmente quando se especula aumentar os impostos de livros e baixar impostos de armas. Então, estamos falando de uma questão de estrutura. Isso não surgiu do nada. Existem pessoas que estão financiando essa estrutura. Existem pessoas que estão mantendo essa estrutura. Essas pessoas não nos representam da noite para o dia. Essas pessoas nos representam há várias décadas. Então, quando hoje você não vê investimento no teatro, quando hoje você não vê um investimento na cultura, então você está tornando esse povo não é só pobre, mas é prazeroso, feliz na sua desgraça. E uma coisa que me preocupa muito no nosso comportamento de brasileiro, que como psicólogo eu percebo que é uma sintomatologia de uma das nossas doenças, é brincar com coisas sérias. Perfeitamente. O nosso humor é maravilhoso. Não tem ninguém mais bem-humorado do que o brasileiro. Isso é fantástico. Mas nós estamos brincando Só com coisas que muito sérias. Isso muito é um mecanismo exatamente. de defesa. Isso é um mecanismo de defesa. Tá? Isso é muito grave. E aí diz a psicologia e a psiquiatria. Quando você aciona demais seu mecanismo de defesa, você tem mais chances de neurotizar e psicotizar. Ou seja, Perfeito. você vai romper com a realidade. Você vai criar um mundo à parte. Você vai criar um mundo paralelo. Por que coisas muito sérias na nossa vida social estão sendo levadas na brincadeira? Porque Sim. estão refletindo uma onda de genocídio. Estão refletindo uma onda de sofrimento psíquico. Durante a Sim, pandemia, perfeito. como você falava a respeito da sua mãe, durante a pandemia, agora sim nós estamos vendo quantas máscaras nós usávamos antes da máscara da pandemia. O quanto disfarçávamos o nosso adoecimento, mas trancados. São Paulo já lidera o alto índice de divórcio. Japão, que é um país tradicional, Tóquio, está liderando o índice de divórcio. A cidade de Wuhan, onde houve os primeiros casos, já lidera o índice de divórcio. E nós estamos falando de culturas tradicionais e rígidas. E sem contar a questão do suicídio que não é colocado na mídia. E aí temos Exatamente. André Trigueiro aí, que é expert nessa parte de suicídio, eu tenho alguns livros dele, você também. Inclusive, a própria OMS não recomenda que se diga publicamente que se suicidou. Recentemente tivemos o Flávio Migliaccio, que é um ator da Globo, que foi notificado como suicida, mas é difícil você ver num canal de mídia que a pessoa se suicidou. E tem pessoas que estão realmente se matando porque não conseguem perceber na materialidade um caminho a seguir. Né? Sim, Só sim. antes de você continuar, você talvez possa conseguir, não sei se você já viu esse livro aqui, ó, eu recomendo também, O Mundo Pós-Pandemia. Eu adquiri pelo Kindle aqui no Brasil por R$ 33. Ele é de José Roberto de Castro Neves, tá vendo? Você pode baixar ele no Kindle aí, ou se tiver impresso. É um compêndio de várias pessoas, entendeu, que escreveram artigos falando exatamente sobre tudo que está acontecendo em termos da pandemia, saúde, política, religião, todos os meandros, como você disse, daquilo que a gente já não estava preparado para agora a nova realidade. E a Célia Baquim, a Célia está só comentando aqui, ó, uma amiga pinta Petrópolis divinamente, conheço artista plásticas, bela cidade. Sérgio, deixa eu ver se tem mais algum comentário. Perfeito, Litz. Temos aqui o Nelson. Tomara que você consiga completar seu raciocínio até o final. Eu vou deixar você completar. Prometo que eu vou me calar. E teremos outras lives. Vão ter novas lives aí. Mas vai, Litz. Está com você aí. Então, dentro dessa perspectiva, eu estava também elencando um outro dado para a gente conversar, que é justamente o momento em que a pandemia ela vem revelar os nossos piores medos.
porque ela vem mostrar que a nossa existência pode durar simplesmente eu vou ali no hospital, mas não volto. Eu tenho vários pacientes que perderam entes queridos e eles não sabiam que seus entes queridos não iriam mais voltar. Então, a Sim. pandemia está mostrando a vulnerabilidade da nossa existência. A pandemia está mostrando que nós não temos controle de nada, que nós não temos poder sobre ninguém, sobre nada, nem a nossa própria existência medíocre, do ponto de Sim. vista físico, biológico, essa matéria que se decompõe a cada dia. Então, a pandemia Perfeito. vem mostrar o quanto nós estamos frágeis, fingindo-nos de fortes. A pandemia vem arrancar as nossas máscaras, ainda que coloquemos uma, mas ela já está arrancando outras mais importantes. E dentro dessa reflexão, eu trouxe um outro ponto para a gente refletir, que é justamente voltado para a questão do adoecimento psicossocial. Eu percebo nitidamente que as pessoas não estão adoecendo psiquicamente por causa da pandemia. A pandemia está expondo as nossas doenças. Está tão insuportável ficar conosco dentro de casa. É verdade. É verdade. Quem nunca se olhou no espelho está tendo que olhar. Pô, mas como é que esse cara... Só para a gente terminar de uma forma tranquila, ó, temos aproximadamente 8 minutos, né? Vou procurar não interromper tanto, Não, fica né? Para você ir até o final. Já vi que vamos ter novas lives, né? É um tema que não se acaba, né? Você tem também outros livros, outros temas muito bacanas, o Mito da Caverna, que eu adoro muito, né? Esse livro novo que você está lançando agora, Cuidado com Isso, né? O Eu e Tu, e tantos outros aí, né? E, Litz, está com você aí. Então, dentro desses tópicos elencados para a gente refletir com o pessoal que está aí pacientemente, né, bem atenciosamente conosco, eu não podia deixar de trabalhar a questão da valorização da vida. Essas pessoas, estamos falando de mais de 100 mil mortos, mas nós estamos falando também daqueles que presenciaram essas mortes. Essas pessoas estão profundamente traumatizadas. Essas pessoas estão procurando em quem ou no que se agarrar, e aí vem um fator social determinante. Sabe o que é? É que na hora da angústia, você tem algumas opções, como você falou. Muitos estão procurando equivocadamente o alívio das suas dores através do suicídio, né? Sim. Então, é tão insuportável a vulnerabilidade que se eu vou morrer de todo jeito, é essa a indução. Se eu vou morrer de todo jeito, então eu vou antecipar isso. Essa é uma indução muito pulsional, que a gente chama, é uma indução de pulsão de morte pura. É uma tentativa, como diria Freud, de tentar matar a dor dentro. A pessoa não quer matar a si mesmo, ela quer que aquilo pare de doer. E eu queria compartilhar com o pessoal que está nos acompanhando que há uma forma de parar de doer. É primeiro aceitando que dói. Não lutando contra a própria essência. Acolha a sua dor. O que é que nós temos para dizer a pessoas que sofrem e que quando somos nós os sofridos, não conseguimos achar uma palavra? A pandemia vem nos colocar em xeque, não mate, mas em xeque de transformação. Vem nos colocar num momento de autoencontro. Você está com você e você vai fazer o que agora com isso? Sim, esse é você. Esse é quem você escolheu se tornar ou permitiu que escolhessem que você se tornasse. Esse é você. Então, fugir, já dizia uma paciente minha, e a crença dela é espírita, né? E ela dizia assim, eu já tentei 3 suicídios. Quando eu fui para a Europa, a pedido da minha irmã, e eu fiquei na casa dela, na Holanda, foram 15 dias. Eu só saí 2 dias, fiquei 13 dias dentro de casa. Então eu descobri, doutor, que o inferno existe e onde quer que estejamos, ele está mesmo é dentro de nós.
Porque eu estava numa cidade como Amsterdã, lindíssima, e eu só saí 2 dias. Linda. E não aproveitei nada. Eu agora, doutor, vou me preparar para poder voltar a Amsterdã. Porque agora eu tenho um pouco de céu dentro de mim. O meu inferno Que está indo bacana. embora. O meu inferno está indo embora. Eu não vou mais atentar contra a minha vida. Eu agora vou aproveitar o meu céu. Eu fico muito preocupado. Ainda dá tempo, Sérgio? Ainda dá tempo? Temos 4 minutos. Então, eu fico A muito... gente, olha, essa conexão Portugal-Brasil está estabelecida aí. Nem que eu vá a Portugal, a gente faz a live daí também. Mas Combinado. vamos lá. Será Temos sempre 4 minutos. bem-vindo. Então, eu fico muito preocupado porque na tentativa de evitar entrar em contato com quem nos tornamos, o que é que vai acontecer? Vai haver vários tipos de fugas da realidade. Pode presenciar isso. Quem está comigo vai observar isso. Quem está assistindo a gente agora vai constatar isso. Vai haver um aumento de atitudes radicais e extremistas. Perfeitamente. Vai haver um aumento de posturas egocêntricas. Vai haver um aumento de posturas instintivas, pulsionais de morte. Vai haver um aumento da corrupção. Vai haver um aumento no suicídio. Vai haver um aumento também de outros adoecimentos irão se registrar. Por quê? Vai haver também um aumento de busca por religiões fanáticas. Busca de religião radical. Religião ortodoxa. Porque o homem é um processo que se repete na história da nossa humanidade. Quando ele é levado a se confrontar com a sua vulnerabilidade, e ele descobre que não semeou nada no seu jardim, que as ervas daninhas tomaram conta do seu terreno, que a enxada ficou ao relento, a sol e chuva, e está enferrujado o seu instrumento de aperfeiçoamento, ele entra num desespero imenso, onde ele vai sempre optar pela fuga da realidade. Sim. E a felicidade dele está no confronto da realidade que ele construiu. Se ele construiu essa realidade de dor, só ele tem o poder para desconstruir e construir uma nova perspectiva. A própria dor. A Rosemary dizendo aqui que essa live foi alimentadora da alma, massageou o nosso coração. Verdade, Rose. Então, só ele vai ter essa oportunidade de desconstruir esse mundo que ele criou paralelamente à sua essência. Quando ele finalmente começar a entrar em contato com a sua essência, nada terá mais valor do que amar-se, conhecer para se transformar. E assim, iluminando-se, poder iluminar a noite de quem está em escuridão. Aviso, contanto que este que se encontra na escuridão deseje acordar. Porque a pandemia vai apenas alongar o quarto escuro. Vai aumentar a noite de muita gente. Porque para muita gente é melhor continuar dormindo do que acordar. Exatamente, exatamente. Cuidado com isso, hein? Não é isso? Cuidado com isso. Litz, temos 1 minuto, né? Vou fechar aqui com chave de ouro, né? Fizemos a live aqui, Portugal-Brasil, Brasil-Portugal. Grande satisfação estar com você novamente. Já temos, segundo o seu WhatsApp, né? Tem 2 tópicos aqui. Esse tópico, inclusive, pode ser estendido, a gente pode retomar daqui a um mês ou daqui a um tempo que você puder. Você é sempre convidado, a porta está sempre aberta. É uma satisfação enorme. Aqui no nosso programa de lives do Contra o Mais Café com Sérgio Taldo, mais uma live. Dentro de alguns instantes, essa live estará no meu IGTV, no YouTube, e compartilhamos também no Facebook e no Twitter. A live se encerra, o assunto continua. Nós precisamos verdadeiramente nos encontrar e buscar essa essência em cada um de nós. Um grande abraço carinhoso para você, que você tenha uma ótima noite aí em Portugal. E sempre orando por todos, por você também, e por todos aqueles que querem, precisam, né, ser instrumentos de Deus na mudança desse mundo que está aí. Um grande abraço, um forte beijo aí no coração. Fica bem. Até breve aí. Tchau, tchau. Obrigado.